Gente, depois do pecado original, existe uma tara típica dos homens e uma tara típica das mulheres. Qual é a tara típica dos homens? Os homens têm a tara de ser voyeur. O homem quer ver. O homem quer ver corpos nus. Se você fizer uma pesquisa, estatisticamente é isto. Se você fizer uma pesquisa, você verá. Quem é que vê fotografias de mulheres nuas em revistas, sites pornográficos, filmes, DVDs, o que for? Quem é que vai atrás de figuras, imagens de mulheres nuas? É homem. E quem é que vai atrás de imagens de homens nus? É homem também. As mulheres não estão, veja, não estou dizendo que mulher nunca vê pornografia, não estou dizendo isso. Mas não, é que não é a praia delas. A mulher não está interessada em ver corpos nus. A mulher está interessada em tirar a roupa. Entende? Aqui que está o problema. Então, o homem quer ver, a mulher quer mostrar. E isto foi instalado no nosso coração pela idolatria. A idolatria. Porque é o pecado original. O pecado original quer que a gente tome o lugar de Deus, coloque as criaturas no lugar de Deus. E então, existe essa dinâmica de transformar o corpo num objeto. A mulher quer ser Deus porque ela quer ser desejada. O homem quer ser Deus porque ele quer dominar, ser dono daquele objeto do seu desejo. E assim os dois se machucam. E assim os dois se destroem. E assim os dois não vão para o caminho da felicidade por causa disso. O que é que nós temos que fazer? Sair do caminho da idolatria e ir para o caminho do louvor a Deus, através das suas imagens e semelhanças, que são os nossos irmãos e nossas irmãs. E isso só é possível no casamento. É no casamento que então o marido pode se apresentar desnudo diante da mulher. É no casamento que a mulher pode se apresentar desnuda na frente do marido, porque é no casamento que eles são sacramento. É isso que São Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios. É grande este sacramento. São Paulo diz, quando o homem se une fisicamente à mulher e os dois são uma só carne, é grande este sacramento, e eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando em santo matrimônio o homem se une à mulher sexualmente, eles estão sendo um sinal, um ícone, uma imagem visível da união maravilhosa que nós iremos viver no céu. O homem e a mulher, na união matrimonial, quando os dois são uma só carne, eles se tornam um sinal do céu. Mas é só no matrimônio que isso acontece. Daqui a pouco nós vamos ver por que é só no matrimônio que isso acontece. Tá? Mas só no matrimônio a união do homem e da mulher é sinal do amor de Cristo. Mas se nós sairmos do matrimônio, aquilo que antes era sinal, aquilo que antes era ícone, se torna ídolo. Está entendendo? Você sai do matrimônio e então, fora do matrimônio, as mulheres se tornam objetos, ídolos, e os homens se tornam opressores que possuem aqueles ídolos, e então vai se deteriorando o relacionamento. Então a grande diferença está nisso.
Deus fez os nossos corpos. O meu corpo e o seu corpo deve ser um sinal visível de uma realidade invisível. Isso é ícone. Mas quando a gente esquece de Deus, aquilo que antes era ícone se torna ídolo e nos afasta de Deus. Então qual é a cura para a pornografia? A cura para a pornografia não é eliminar qualquer imagem do planeta. A cura para a pornografia é a iconografia, ou seja, transformarmos as criaturas em janelas abertas para o céu, que mostram a realidade de Deus. Então, nós precisamos compreender que esse é o estado de cura ao qual Deus quer nos conduzir. Infelizmente, pelo pecado original, nós perdemos essa capacidade. Mas dentro do casamento, o marido e a mulher podem trabalhar para isto. Então, gente, é impossível não ter imagens neste mundo. Imagem tem sempre. O próprio fato de que eu tenho um corpo, isso já é uma imagem. Mas a imagem pode ser um ídolo ou pode ser um ícone. Quando eu mostro a imagem, vamos supor, não sei se vocês já viram fotos da Madre Teresa de Calcutá. Esses dias se comemorou 100 anos do nascimento da Madre Teresa de Calcutá. Vocês já viram alguma foto da Madre Teresa em que foi fotografado o olhar dela? Procurem na internet depois uma foto da Madre Teresa. Olhem para aquele olhar. Aquele olhar são janelas para a eternidade. É o olhar de quem nos conduz para Deus. Você olhar para aquela mulher, aquele corpo, o corpo daquela mulher, sim, velhinha, toda enrugada, toda quebrada pelo trabalho, pelo esforço da sua vida, toda tortinha. Aquele corpo é um ícone, que nos conduz, que abre uma janela para Deus. Em 1991, o Papa João Paulo II veio ao Brasil, né? Os mais velhos se lembram dessa visita. Foi a segunda grande visita do Papa João Paulo II ao Brasil. E aconteceu que ele foi também a Cuiabá, a minha diocese, lá onde moram os meus pais. E então, eu estava em Roma naquela época, eu não acompanhei essa visita. Eu preparei essa visita lá no Vaticano, na época eu era diácono, e eu fui chamado pela equipe de liturgia para preparar os textos, ajudar a preparar os textos do missal que o Papa usou naquela visita. Então eu preparei a visita e fiquei em Roma. O Papa veio e fez aqui a visita ao Brasil e foi a Cuiabá. E meus pais receberam a graça de poder receber a comunhão das mãos do Papa João Paulo II. Aí eu falei com a minha mãe. E aí, mãe, como é que foi? Ela disse assim: Júnior, lá em casa eu sou Júnior, viu? Meu pai tem o nome mais lindo do mundo, Paulo Ricardo, né? É o nome do meu pai. Então, eu sou Júnior em casa. Minha mãe disse: ah, Júnior, eu não esqueço aquele olhar. Ela foi lá receber a comunhão do Papa, né? Ela foi lá com um véu na cabeça, recebeu a comunhão na boca, mas enquanto ela recebia a comunhão do Papa, ela olhou para o rosto dele e viu aquele olhar. E aquele olhar
o olhar de quem concelebra com os anjos, o olhar de quem é de Deus, o olhar do homem de Deus. Aquele olhar foi janela do infinito. Eis aí, gente. Isso é um ícone. Eis como o corpo humano pode ser uma janela que se abre para o céu. Quando nós vemos os amigos de Jesus, quando nós vemos uma mulher como a Madre Teresa de Calcutá, que já é bem-aventurada, um homem como o Papa João Paulo II, que é servo de Deus e dentro em breve será beatificado também, nós olhamos para aquelas pessoas e aquelas pessoas parece que nos abrem o coração para o céu. Você vê que você encontrou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é ser ícone, ícone. Agora eu pergunto, se uma mulata em cima de um carro alegórico consegue ser ícone de Deus? Não consegue. Só consegue ser ídolo de carne, entende? Ídolo de carne que irá apodrecer e que irá passar com este mundo. Enquanto um amigo de Deus consegue ser imagem e semelhança de Deus, ícone que nos abre para o céu, quem está afastado de Deus só consegue ser ídolo, imagem que nos fecha aqui na terra e que faz com que a gente esqueça de Deus. Está dando para entender? Então, gente, nós temos que entender isso. Nós, católicos, temos que entender isso. E que bom seria se os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes entendessem também isso. Que o problema não é a imagem. O problema é o que fazer dessa imagem. Se essa imagem nos abre para o céu em adoração a Deus, ou se essa imagem nos fecha na terra em idolatria às criaturas. Essa é que é a diferença. Quando eu olho para uma imagem da Virgem Santíssima, quando eu olho para a Virgem Maria no seu rosto e consigo olhar para aquela imagem da mãe de Jesus, daquela serva de Deus, daquela amiga de Deus, e consigo ver o quanto uma pessoa humana pode ser sinal real e concreto de Deus.